Estamos voltando e voltando falando sobre o Galo. O Galo num momento muito complicado em meio, né, a todos os atrasos lá, a insatisfação dos jogadores, né? Agora a situação está um pouco mais calma porque a diretoria conversou com os atletas, então os atletas que notificaram e também o Rony que chegou a pedir uma rescisão contratual. Agora a situação está mais tranquila. E ontem, falando de campo, ontem passou de fase, mas passou no sufoco, no sofrimento. O Galo até jogou melhor, tá? Que o Bucaramanga, até foi melhor, perdeu muitas chances ali, teve umas dificuldades na finalização, mas acabou derrotado. O Bucaramanga chegou uma vez e fez o gol. E aí foi para os pênaltis, teve que brilhar a estrela do Everson, que não só pegou 2 pênaltis, mas acertou todos os cantos e ainda bateu muito bem a cobrança dele e classificou o Galo. Ô Júlio, será que é uma classificação que dá uma... Cara, mas é um playoff de Sul-Americana ainda, né? Não é, claro, passar é importante, mas não é, né? Aquele torneio que é o sonho do torcedor. Será que dá uma tranquilizada nos ânimos? Porque foi uma crise, uma bomba que explodiu no Galo nesta semana. Eu acho que não tranquiliza muita coisa não, Luísa. Porque o Atlético, eu concordo com a tua leitura, eu acho que o Atlético não mereceu perder o jogo. Principalmente os 25 primeiros minutos do segundo tempo foram muito bons do Atlético. O jogo estava relativamente fácil, né? No primeiro tempo, assim, o jogo estava ali, o Atlético estava chegando à área do Bucaramanga sem problemas. E aí toma um gol no último minuto do primeiro tempo, um gol bobo, gol de bola aérea, mas em nenhum momento eu senti assim, jogador tirando o pé, jogador fazendo corpo mole, em nenhum momento. Porque quando a gente vê a semana de jogador notificando o clube judicialmente, torcida escolhendo um lado e vaiando, né? Toda vez que o Scarpa, que o Rony pegavam na bola, a torcida vaiava. Então a torcida escolheu atacar os jogadores, e não quem não paga os jogadores. Ainda que o Menin tenha sido xingado ali por uma parcela também. Você pode falar, puxa, os caras perderam do Atlético Bucaramanga, né? Estão fazendo corpo mole. Eu não senti isso em nenhum momento. Eu acho que foi um placar absolutamente não condizente com o que aconteceu na partida. Nos primeiros 25 minutos do segundo tempo ali foi meio inacreditável que o Atlético não tenha feito o gol. Bola na trave, bola no travessão, milagre do goleiro, chute para fora e tal. Era um jogo que o Atlético deveria ter no mínimo empatado. E aí quando entra naquela reta final dos 15 minutos finais, você fica com medo, né? Será que eu vou... A escalação do Cuca, naquele momento o time tinha Scarpa e... Ai, caramba, me fugiu agora o outro atacante meio-campista, né? Mas tinha 2 volantes que não são volantes, com Coelho, o Júnior Santos, o Hulk, o João Marcelo na frente. Quer dizer, era um time muito ofensivo, o time do Atlético, né? Muito ofensivo mesmo. E parece que os próprios jogadores no campo falaram: opa, peraí, né? Deixa eu tomar cuidado aqui, que senão eu tomo o segundo gol num contra-ataque. E aí o jogo se arrastou para pênaltis e o Everson foi o grande herói. Agora, é uma derrota. É uma derrota. Então, por mais que tenha vindo a classificação, e a eliminação seria bastante humilhante, né, em casa, para o Atlético Bucaramanga da Colômbia e tal, é uma derrota. É uma derrota com uma classificação que eu acho que não alivia muito as coisas, não. O Atlético precisa dar a resposta no futebol, no Campeonato Brasileiro, precisa melhorar o jogo, melhorar os resultados, porque senão vai ficar em pé de guerra com a torcida por mais tempo. E agora ainda tem um confronto super importante contra o Flamengo, né? Contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. É o primeiro de 3 jogos, porque tem 2 pela Copa do Brasil também. E um jogo pelo Campeonato Brasileiro no domingo. Esse jogo que acontece às 8h30 da noite no Maracanã, transmissão Sport TV e Premier. E vai ter um Galo e Flamengo também na Copa do Brasil. Exato, é o primeiro de 3 jogos entre eles. É o que você acabou de falar não e eu não estava prestando atenção. Porque eu estava querendo falar uma coisinha aqui antes do intervalo, que o Memphis não joga no time titular, mas está relacionado. Ah, tá. Vai viajar para o Rio de Janeiro. O Memphis vai viajar, então, não é aquela coisa de poupar e deixar o cara treinando, vai levar para os relacionados e é isso. Mas a tendência é um time misto para você dar uma rodagem para quem, né, vai entrar e um descanso para quem. Porque o foco está todo no confronto contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. O primeiro jogo na Neoquímica Arena, o Corinthians vai a full. Porque se o Corinthians não é favorito, né, pelo momento do Palmeiras, pelo menos na minha visão, mas e se cai,
você fica só com o Campeonato Brasileiro, sendo que você está ali meio de tabela, meio como figuração. Lu, e não é só isso. Você cai, se acontecer, para o teu rival, que você ganhou um título, acabou a zoeira, os caras eliminaram você numa competição nacional, e você tem, depois do segundo jogo, dias depois, a votação do impeachment. Sim. Então, assim, é tenebroso para o Corinthians ser eliminado para o Palmeiras nessa fase da Copa do Brasil. Agora, passou, blindagem total no CT, futebol tranquilo, né? O departamento de futebol tranquilo, trabalhando pelos reforços e deixa a política pegar fogo. Então, assim, é uma semana, é um momento muito importante para o futuro do Corinthians no ano. Além da própria instabilidade do Dorival no cargo, Total, né? Então, total. é tudo que está envolvido esse duelo. Mas vamos falar do Galo, porque também está tudo envolvido aí nesse confronto do Galo e para tentar dar um pouco de tranquilidade depois de tudo que passou, né? O Júlio citou como a torcida se virou contra os jogadores, é verdade, eles também xingaram lá, fizeram seus cantos contra o dono da SAF, o principal acionário, que é o Menin, mas o foco também muito dos jogadores. Então, Igor Gomes foi xingado, o Scarpa foi muito vaiado também, assim como o Rony, principalmente esses dois, né? Scarpa e Rony. Isso porque o Rony entrou com um pedido de rescisão e o Scarpa se manifestou nas redes sociais de uma forma que não caiu bem para a torcida do Atlético. Depois, os jogadores se manifestaram, eles falaram ali na zona mista, o Scarpa, né, tentou colocar tentou apaziguar a situação, disse que foi um mal-entendido, ficou aquela dúvida se ele teve um entreveiro com o Lianco de fato ou não. E o Rony também falou, até peguei aqui uma aspa dele, uma declaração dele, em que ele disse: cada um tem direito de procurar os seus direitos. Muitas das vezes você tem que ser o patinho feio para tentar solucionar algumas coisas. Fico feliz de ter ajudado os companheiros fora de campo, mas vocês sabem como é a internet, então foi a forma como o Rony achou que deveria agir nessa situação e como ele se pronunciou depois também. Ô, Hernan, conversando aí com jogadores, com staff de jogadores, né? Para você, teve uma conversa, né, que tranquilizou um pouco mais, ali eles se acertaram no sentido de, tudo vai ser quitado semana que vem, enfim, chegaram no acordo, jogadores, a diretoria tentando ganhar um pouco mais da confiança desses atletas, porque essa confiança de fato não existia mais. Você acha que está tudo mais tranquilo, de fato, tudo resolvido? Eu acho que, né, dificilmente fica numa situação dessa, mas você vê o Galo um pouco mais tranquilo? Eu acho que assim, a atitude que teve a direção, a atitude que teve a SAF, né? No caso, os sócios da SAF ali, o Rubens Menin como um cara importante, chamar os jogadores para uma conversa, esclarecer tudo, e eu sei que tudo foi muito esclarecido em relação até aquelas pequenas picuinhas que estavam ali, né? Estavam ali aparecendo, depois da questão toda de justiça e tudo mais. E é aquela coisa, muita gente interpreta como, o jogador é mercenário. Só foi falar em dinheiro que os caras voltaram, viraram amiguinho e voltaram para o jogo. Eu acho que, assim, às vezes coloca-se muita paixão à frente da razão. E aí, quando isso acontece, você não percebe que o jogador, que tudo bem, tem uma realidade financeira completamente diferente de um trabalhador comum, mas é um trabalhador igual aos outros. Então, assim, é a profissão dele, é o que ele exerce. E quando ele tem contrato e não recebe, é natural ele querer reclamar e receber aquilo que o clube está devendo para ele. E acho que essa conversa que teve da gestão dos donos da SAF com o elenco, acho que deu uma boa acalmada na temperatura que estava do Atlético Mineiro. E muita gente também não gostou da interpretação que foi dada assim, fulano entrou na justiça, fulano não sei o que foi para a justiça, e na verdade não tinha ido. Então, assim, o ambiente depois do jogo, o ambiente depois da classificação, o alívio que foi nos pênaltis, o Atlético Mineiro agora quer olhar para frente. E acho que não tem fórmula melhor. Tem jogos duríssimos, 3 contra o Flamengo, para você medir forças. O Flamengo é favorito, sem dúvida nenhuma. E agora você caminhar, tentar juntar os cacos de tudo isso que aconteceu, desse vendaval que passou no Atlético, e olhar para frente. E acho que está todo mundo ali querendo fazer com que o Atlético ande para frente. Todo mundo querendo que o Atlético ande para frente, especialmente o torcedor, né? Vamos ver até onde vai aí na Copa Sul-Americana, pelo menos se classificou.
Vamos dar uma passadinha nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro da rodada também?